numa ferramenta muito útil para o nosso ambiente de trabalho, avaliação de desempenho. Mas, por ser uma ferramenta, ela também pede outras ferramentas ou outras formas para que ela seja melhor executada, melhor aplicada, ok? Então, ferramentas para a ferramenta. Uma delas, digamos assim, que eu vou aplicar para que o resultado seja mais eficaz, mais efetivo, é a chamada avaliação 360 graus. E essa avaliação, eu já passei por ela muitas vezes em minha vida, né? Ela vai medir como as outras pessoas estão vendo você, como você está inserido naquele ambiente, ou seja, desde os meus gestores vertical até as pessoas com que eu oriento. Eu não gosto muito de subordinado, né? Parece muito coisa de militar, né? Então, para cima, para baixo e para os pares, para as laterais, aquelas pessoas que estão executando tarefas similares à minha, e também fora do mercado, fornecedores, clientes, enfim. Isso dá uma geral, né, de como eu estou me comportando no exercício das minhas atividades. É muito útil essa ferramenta, é uma ferramenta assim bastante ampla, por isso que se chama 360 graus, círculo completo, senão seria 180, só metade, 90, né, 45, enfim, né? Essa é uma ferramenta muito útil se você deseja trabalhar com avaliação de desempenho. Nós também temos alguns outros métodos que nos ajudam na utilização dessa ferramenta. Um deles é um método comparativo. Comparar algo significa o quê? Né? Estabelecer entre o A e o B o que é igual, o que é diferente. Ou seja, eu tenho aqui, né, nesse método comparativo, nada mais, nada menos do que quem está produzindo mais está produzindo por quê? Quem está produzindo menos, por que não atingiu aquele patamar? Então, é uma simples comparação entre os pares. Tem outra ferramenta também, chamada método produtividade pelas metas, versus metas, né? Bom, vamos lá. Produtividade versus metas é o real e o esperado. Quanto eu tenho que produzir? Quanto eu atingi? O ideal, óbvio, elementar, é que o que foi estipulado seja atingido. Se ele ultrapassou, perfeito. Isso é ótimo, significa que eu tenho condições humanas e técnicas para aumentar essa meta. Agora, se eu não atingir, eu tenho que rodar outras ferramentas, né? Para saber, um PDCA, por exemplo, para saber por que não foram atingidos, quais foram os entraves que surgiram para que eu não atingisse essa produtividade estipulada. É muito legal que tenhamos esses indicadores porque eles nos orientam, eles corrigem, né? Ou seja, sem informação não se trabalha. Mais uma ferramenta que é chamada de método desempenho versus potencial. Desempenho é aquilo, né? É o real versus o que nós temos de esperado. Então vamos lá, o quanto eu posso produzir e o quanto era esperado dessa minha produção. Se eu atingir aquele patamar que era esperado de mim, perfeito. De novo, né? Se eu não atingir, por quê? O que eu preciso que a empresa invista em mim para que eu atinja o que era esperado? O que eu posso fazer? Eu vou precisar de orientação, né? Para que me digam aonde eu posso melhorar. E nós sempre podemos melhorar em algum ponto. Mais uma das ferramentas que podem ser utilizadas aqui é chamada método desempenho versus padrão. Existe uma padronização de desempenho para as funções e se alguém não está atingindo aquele padrão, também por quê? Se ultrapassou e constantemente ultrapassa aquele padrão de desempenho, eu também tenho que ficar atento porque talvez essa pessoa esteja demandando novos desafios, uma evolução, né, na sua carreira para novos desafios. E em contrapartida, se não está atingindo, de novo, eu tenho também que humanamente, racionalmente, verificar os porquês desse não atingimento. Enfim, eu tenho também como ferramentas para avaliação de desempenho aquilo que a
a doutrina, né, a teoria traz muito, que é o retorno sobre os investimentos, ou ROI, né, que nada mais é que dizer o quanto eu produzo e também, ao mesmo tempo, o quanto eu custo para a organização, meu custo para a organização. Né? Calcula-se todos os gastos que eu trago para a organização e vejo o quanto eu posso produzir. Então, a diferença entre o que eu produzo e o quanto eu custo. Né? De preferência, que eu produza aqui e que eu custe aqui. Óbvio, né? Tem que ter uma margem para dizer assim, realmente esse colaborador é um colaborador muito efetivo, muito eficaz, produz, dá lucro, certo? Vamos lá. Avaliação de desempenho. Tudo tem um começo, né? Saber aonde começar, como começar, quando começar, já é meio caminho andado. Então, para isso, eu tenho que verificar no ramo, na área, no segmento em que minha empresa se encontra, quais são as competências necessárias para o sucesso deste investimento, desse empreendimento. Então, quais são as competências? Existem várias, gente. Claro que nós elencamos sempre, quase todas as organizações nas pesquisas de clima, trazem como competência primordial a comunicação. Sem ela, eu não vou conseguir construir um sucesso, porque se eu não me comunico bem, as informações não serão passadas na forma correta, erros, de novo, né, vão trazer consequências como prejuízos, como insatisfação do meu consumidor. Então, quais competências? Foco nos resultados, resiliência, enfim, são muitas. Escolham de 1 a 7, né, a doutrina diz, no máximo, porque senão será mais difícil, muito difícil avaliar se forem acima de 7. Quais são as metas? Isso tem que ser de conhecimento público de todos dentro daquela organização. Então, para começar, isso. Estabeleça as metas e as competências necessárias para o teu negócio. De novo, estabeleça os prazos, né? Vou começar agora com a ferramenta, ou por exemplo, começo daqui a 3 meses. Prepare esse público, né, que ele fique o máximo receptivo à chegada dessa ferramenta. Em quanto tempo? E lembrando que essa ferramenta deve propiciar um maior entrosamento entre gestor e gestionado, né, entre líder e liderado. Claro que se líder ele fala diariamente com os seus liderados, mas se não existe um líder, que existe um processo de formação de liderança trazendo uma frequência mais próxima, né, de comunicação entre ambos. Né? Onde começar? Aplicar também aquela 360 que eu falei para vocês, né? Daí traz os resultados, os dados, né? E com esses dados eu sei onde começar, como começar também a ferramenta avaliação de desempenho. Que mais? Aplicar a SWOT. Falei sobre isso, não vou mais falar sobre a SWOT, só aplicar. E também um feedback contínuo, gente. E não se esqueçam, feedback é ferramenta da comunicação. Comunicação é uma deficiência hoje forte nas organizações e nas pessoas. Então eu tenho que desenvolver continuamente, não só feedback, né? Persuasão, empatia, que vem do grego empateia, colocar-se no lugar do outro. Aquela história, se a pessoa apresenta problemas constantes, eu tenho que entender como é que é também a vida dela lá fora. Talvez isso esteja influenciando o desempenho dela aqui dentro. Portanto, se eu sou realmente um líder no exercício do seu papel, eu tenho que saber que existem fatores externos que prejudicam o meu colaborador. Então, o feedback, gente, é eu conversar com todos diariamente. Entender que se tem alguém que está com graves problemas em casa, eu não posso sobrecarregá-lo naquele dia com mais atividades e sim distribuí-las entre os outros e que os outros compreendam o porquê está sendo feito isso. Porque se hoje acontece com esse, amanhã poderá acontecer com outros. Enfim, eu tenho que ter essa percepção de como está o clima na minha equipe. Por isso que quando dizem, né, abrem vagas de job rotation em determinadas áreas, ninguém se candidata. Tem problemas lá. Em contrapartida, se abre na minha área, vai que eu sou o líder lá e eu sou um líder agradável, né? Enche de gente, todo mundo quer vir trabalhar aqui, bom sinal.
Então, eu estou exercendo realmente esse papel de liderança na forma mais plena possível, né? E vamos lá. E nós trabalhamos muito, né? Já que estamos falando da ferramenta, dessa ferramenta, outras ferramentas, novidades, inteligência emocional e tantas outras coisas que melhoram o nosso dia a dia. Isso se traduz em organizações que aprendem, né? Learning Organizations, né? Nada mais é do que dizer para vocês, né? Você tem que ter um domínio pessoal, né? Muitas vezes se diz que isso vem da parte espiritual da pessoa, né? Uma resiliência, uma paciência maior. Então, é uma das características do aprendizado, né? Controle o monstro que tem dentro de você. Organizações que aprendem também tratam dos modelos mentais, que nós chamamos aqui de mindsets, ou seja, evolua, né? Se você sabe no que você vai bem, melhore um pouco mais. Se você sabe no que você não vai tão bem, trabalha isso fortemente. É a ferramenta SWOT também. Organizações que aprendem têm a visão compartilhada, metas, objetivos, são para todos, não só para a cúpula da organização. A aprendizagem tem que se dar em equipe, da forma colaborativa. A equipe engajada, comprometida e que tem o pensamento sistêmico no todo, holístico, global. Todos têm que conhecer aonde trabalham, porque senão vai trabalhar especificamente numa ação, num projeto, num produto, num serviço, sem saber as consequências e efeitos que isso irá gerar nas demais áreas. Portanto, são tantos os fatores positivos com essa ferramenta, imagine você agregando maior conhecimento para você e para a empresa que você representa.